volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje falando sobre alimentação para os diabéticos. Mas será que o que nós falamos aqui também engloba as crianças? Doutor Mário, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. A gente estava conversando aqui no intervalo que toda essa alimentação e dieta é muito mais delicada quando envolve crianças, né? Que o controle é mais delicado, digamos assim. Porque a criança ela tem um ambiente escolar, né? Então, a primeira coisa que a gente pede para os pais é ir na escola e informar. E muitos pais têm até um preconceito de dizer que o filho é diabético para ele não ser segregado, né? Então, tem que informar, não porque o açúcar pode subir muito, mas também o açúcar pode cair muito. Se a criança correr muito na atividade física, ela pode ter uma hipoglicemia, que é a queda do açúcar, que é muito perigoso nessa idade. A criança, ela faz uma dieta muito parecida com uma dieta de uma criança não diabética. Com um único detalhe, a gente realmente substitui o açúcar em tudo. Então, os produtos, as sobremesas que tem no mercado que são dietéticas, elas são muito boas para ser usadas em criança, como as gelatinas, os flãs, os pudins, o iogurte, tudo isso você pode usar na criança, porque a gelatina principalmente, que ela é divertida, você põe com fruta, e existe, a população pode acessar na internet, né, existem várias receitas, vários locais que fornecem receitas de sobremesas que não levam açúcar, que, por incrível que pareça, às vezes é até muito mais gostoso, né, muito mais saboroso do que a própria sobremesa com açúcar, né, que deixa o gosto muito acentuado. O problema é que quando essa criança está no ambiente de comemoração, aniversário de um amigo da escola, aniversário da família, de criança também, essa situação dificulta muito, né? Então, o que é recomendado para os pais fazerem nesse momento quando tiver alguma festa de criança? A gente orienta assim, se a festa for no ambiente da família, a gente pede para a mãe confeccionar o brigadeiro sem açúcar, o pudim sem açúcar, o bolo sem açúcar e leva para a festa, que ela tenha liberdade de fazer isso com a família. Se é um ambiente estranho, um ambiente familiar, ela tem que observar se a criança, como que a criança vai se comportar. 6 docinhos seria mais ou menos o limite para uma criança, né? Então, é sempre a mães geralmente são orientadas, essas crianças tomam insulina de ação prolongada. Ela portar na bolsa a insulina de ação rápida. E se a criança exagerar, ela aplicar 4 unidades de insulina nesse momento para a criança não ter um descontrole do diabetes por causa do açúcar. É muito chato, é desconfortável a mãe cercear essa liberdade da criança, né? Então, a gente orienta para que a criança tenha um hábito muito próximo do hábito de outras crianças para não se sentir excluídas, né? Doutor, a gente pode falar mais uma vez a respeito dos legumes e verduras, e eu vou pedir a ajuda da nossa tela interativa número 8, que fala justamente sobre isso. Então, como nós falamos, alguns tipos de legumes e verduras podem ser consumidos à vontade, outros não, né? Isso. Os legumes, eles fornecem as vitaminas, eles não podem ser tirados da alimentação, né? As folhas, de modo geral, elas contêm uma quantidade um índice glicêmico muito baixo, enquanto as raízes, elas têm um índice glicêmico alto, né? E a macaxeira, por exemplo, a batata, a cenoura, e muito paciente tem dúvida quanto a beterraba. Mas, se tira açúcar de beterraba, ela é ruim. Então, não é assim. Você comer, contanto que não passe de 6 colheres de sopa, no caso de um purê de batata, isso não vai aumentar tanto o seu açúcar. Esse alimento que é energético, ele precisa estar na alimentação. Senão o paciente diabético, se tirar arroz, feijão, batata, ele fica sem energia, que são os alimentos que causam energia. Ele não vai conseguir trabalhar, fazer exercício, que são os alimentos energéticos, né? E no caso da batata doce, também pode ser consumida ou não? A batata doce tem faseolamina, que é uma substância que ajuda até a controlar o açúcar. Ela é chamada de batata doce pelo gosto adocicado, né? Mas ela não tem uma quantidade de sacarose do açúcar tão alto quanto se imagina. É a mesma coisa que a batata frita das lanchonetes. Ela é rica em gordura, mas ela não é muito rica em açúcar. Então, na Universidade do Paraná, eles fizeram um estudo com crianças comendo batata frita, desses de lanchonete, e o açúcar não sobe muito. Então, a dieta ela não tem que ser restritiva ao ponto da criança não usar o alimento. Ela tem que ser contida, a quantidade certa para que você use e a criança leve ou o adulto uma vida normal. E no caso
caso dos pães e torradas, o que é mais indicado? Consumir o pão mesmo, o pão francês, ou a torrada, que já passou por um outro tipo de processo? Não, a torrada é o pão desidratado. Ele mantém as mesmas características nutricionais e de caloria do pão comum. Um pãozinho francês, se você for esfarelar ele e tirar o açúcar, você vai extrair 3 colheres de sopa de açúcar. Então, o pão francês ele fornece uma quantidade grande de açúcar, né? Por isso, ele não pode ser ingerido em grande quantidade. Você comer 2, 3 pães, né? Você está oferecendo uma quantidade muito grande. A diferença do pão francês, o nosso pão com o trigo refinado, para o pão integral, é que o pão integral, o trigo não é refinado. Mas a característica nutricional e de caloria é a mesma. Você está oferecendo as mesmas calorias. Agora, existe um detalhe. O pão integral, por ele ter muita fibra, ele é muito mais lentamente absorvido pelo organismo. Então, o pico de açúcar que ele causa é muito mais atenuado. E a absorção dele é mais lentificada. Com isso, o organismo gasta energia para absorver esse trigo. Então, ele facilita muito a perder peso e controlar o açúcar. Então, não necessariamente você precisa trocar o pão por pão integral, mas o pãozinho francês de manhã você pode ser ingerido, contanto que seja um por dia, né? Doutor, agora, saindo um pouco a respeito da alimentação da dieta do diabético, a gente tem algumas dúvidas muito comuns referente à insulina. A gente já falou que os estudos hoje estão bem avançados, inclusive, lançaram, né, a insulina via oral, mas a insulina engorda? Ela dói? Ela emagrece? O que ela causa exatamente? Não, a insulina é o melhor tratamento que tem para o diabetes, né? Porque ela substitui o que está faltando, ou o que foi diminuído ou o que está faltando. Quando o paciente se torna diabético, ele perde muito peso, porque o diabetes é uma doença consumptiva, né? Ela consome tanto gordura quanto músculo. Quando você insuliniza o paciente, ele vai recuperar esse peso, quer dizer, ele vai voltar a ter massa muscular de novo. Então, existe esse mito de que a insulina engorda. Na verdade, ela recupera a massa que foi perdida, né? E ela é um coadjuvante muito bom. Aqui no Brasil existe um preconceito quanto ao uso da insulina porque ela é injetável. E aqui os pais costumam falar para as crianças desde pequeno que se ela fizer uma malcriação, ela vai levar no médico para tomar uma injeção. Então a criança já acha que tomar injeção é castigo, né? E fica difícil tirar isso depois. Verdade, doutor, muito obrigada pela sua participação hoje no programa Estilo de Vida. Nosso assunto é muito extenso, temos pouco tempo, mas vamos aproveitar outra oportunidade. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigado e fico à disposição. E para você que está em casa, não saia daí porque o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.